Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A minha mãe cansou de falar que eu tinha dedo podre para escolher namorado. Que só me envolvia com traste, com caras que judiavam de mim. E sabe, mais tarde, pensando bem, eu vejo até que ela tinha razão. Pelo menos um pouco. Meu primeiro namorado, por exemplo, ele simplesmente sumiu depois que lhe contei que estava grávida. Eu pensando que ele gostasse de mim, só que no fim me dei conta de que estava ali só se divertindo. Tanto que não quis assumir a minha filha. Tirou o time de campo e sumiu. Quando lhe contei da gravidez. Foi a minha primeira desilusão amorosa. E detalhe, eu só tinha 17 anos. Sofri muito. Mas olha, sofri mesmo. Mas isso não me fez aprender a lição. Porque depois que a minha filha nasceu e completou 1 aninho de idade, acabei me envolvendo com outro cara que desde o começo só me fez sofrer. E eu falei que a minha mãe dizia que eu tinha dedo podre. Só que eu tinha uma tia, irmã dela, irmã da minha mãe, que tinha uma outra opinião. E embora não tivesse nada a ver com a minha vida, falava que eu me metia com traste porque não prestava atenção na hora da escolha. Me metia com qualquer um. Ou seja, botava a culpa em mim. Esse novo romance, do qual falei agora, durou cerca de uns 2 anos, mas no fim acabou não dando em nada. Ele vivia me traindo. Sabe, me deixava em casa sozinha com a minha filha para poder curtir a noitada com os amigos e até outras mulheres. E o pior é que eu sabia. Nessa época, eu ainda morava com a minha mãe. Mas me senti tão sozinha naquela casa. Imagine, eu ali trancada, dentro de casa e meu namorado aprontando, na rua, fazendo Deus sabe o quê, e pior, se metendo com outras mulheres, coisa que eu fiquei sabendo. A minha mãe não aceitava que eu saísse à noite e deixasse a minha filha com ela. Tanto que ela vivia dizendo: você tem que ter responsabilidade. Você não botou filho no mundo? Então agora cuida. Não vou ficar aqui cuidando da minha neta para você ficar batendo o pé na rua e pior do que isso, né? De repente aparecer aqui barriguda de novo. Minha mãe, ela sempre teve a língua solta. Ela botava a boca mesmo. E o pior é que ela tinha razão. Mas era por isso, por ela não me deixar sair, que esse meu namorado, por exemplo, ele fazia o que queria. Eu ficava em casa cuidando da minha filha e ele fazia o que bem entendia na rua. Se bem que naquilo que ela falava, minha mãe tinha razão. Quem mandou engravidar e tão cedo? E o César também, verdade seja dita, não tinha nenhuma obrigação. O filho não era dele. Só que sei lá, mesmo sabendo que ele não tinha obrigação, eu pensava assim que se ele gostasse de mim de verdade, ficaria comigo pelo menos de vez em quando, em vez de sair pra rua, pra curtir a noite. Olha, eu sofri muito com esse namoro. Principalmente depois que o César resolveu me abandonar. Porque eu também gostava muito dele. Estava apaixonada na época. E além de ele me trair na rua, chegou um dia que ele simplesmente terminou tudo comigo. Sabe, só Deus sabe o quanto eu sofri. De novo, mais uma vez. E por amor. Até que, mais ou menos 1 ano e meio depois, me envolvi com outro cara, o Paulo. A gente chamava de Paulão, porque ele era assim grandalhão, com quem inclusive acabei indo morar junto. A gente foi morar debaixo do mesmo teto, como se fosse marido e mulher.
Olha, foi uma paixão avassaladora, daquelas que derrubam a gente. Achei que dessa vez daria tudo certo, que tinha finalmente encontrado o cara certo para mim. E quer saber? No começo tudo foi maravilhoso. Ele me tratava tão bem. Sabe, eu nunca tinha sido tratada com tanta delicadeza. Mas era só o começo. Não demorou muito para ele começar a mudar. Mostrar sua verdadeira face. Ou sua outra face, sei lá. O problema do Paulo é que ele era muito ciumento. O Paulo era um cara assim, controlador, possessivo. E tudo tinha de ser do jeito que ele queria. Senão tinha briga. Para se ter uma ideia, ele chegou a dar sumiço em algumas roupas que eu tinha. Achava que eram muito curtas, muito coladas no corpo. E não eram. Juro por Deus. Mas até isso ele passou a fazer comigo. Controlar o modo como eu me vestia, como saía pra rua. E quando não gostava de uma roupa, ele nem falava nada. Simplesmente sumia com ela, jogava fora. Olha, até para eu viajar até a casa da minha mãe, porque a gente se mudou para região metropolitana, até nisso ele botava defeito. Não queria. Se eu quisesse ir sozinha, por exemplo, visitar minha mãe com a minha filha, era um suplício. Ele não queria que eu fosse visitar a minha mãe com, sabe, aquela pessoa possessiva. Olha, eu nunca vi um homem mais desconfiado do que ele. Sabe o que ele devia pensar? Que eu de repente ia para casa da minha mãe, deixava a minha filha com ela e ia para a rua, para gandaia. Só isso para explicar. O pior é que ele gostava de mim. O pior é que ele me amava. Eu sentia isso. Ele me adorava, mas tinha esse ciúme que ele não sabia controlar e que de repente estragava tudo. Esse ciúme, na verdade, se tornou assim uma coisa doentia com o passar do tempo. E por causa disso, ele se tornou um homem insuportável demais. Controlador a ponto de implicar até com as roupas que eu vestia. Fatalmente, depois de um tempo, por conta desse jeito dele, minha vida se transformou no inferno. Eu não tinha mais paz, perdi completamente a liberdade, vivia triste, deprimida, porque ele controlava os meus passos todos. Eu era muito imatura para saber que vivia um relacionamento abusivo. Tudo, no entanto, ficou ainda pior quando ele começou a me bater. Me batia, me xingava. Depois vinha todo amoroso pro meu lado, pedindo perdão, dizendo que estava de cabeça quente. Eu nunca mais vou encostar um dedo em você, prometo. Juro por Deus. Eu estava, sabe, meio confuso na hora, por isso. Olha, às vezes ele fazia um papel de vítima, mas tão caprichado que chegava até a me fazer sentir culpada por coisas que eu não tinha feito. Além de me bater, me fazia acreditar que eu só estava apanhando porque merecia, porque tinha agido errado com ele. E por achar que as coisas seriam piores sem ele, eu baixava a cabeça e aceitava tudo. Olha, eu vivi nessa situação por 15 longos anos, acredite quem quiser. E ainda bem que não engravidei dele, porque ele era estéril. Tinha feito aquela tal de vasectomia, porque se tivesse filho seria ainda pior. Graças a Deus que ele não podia ter filho. Consegui, a muito custo, e depois de todo esse tempo, ir embora daquela casa. Mas ainda demorou alguns anos para me livrar completamente dele, porque ele vivia indo atrás de mim, me fazendo ameaças, inclusive. Muitas vezes cheguei a temer pela minha vida e pela vida da minha filha e até da minha mãe.
Graças a Deus, ele acabou encontrando outra mulher e me deixou em paz. Mesmo assim, continuei carregando aqui dentro de mim as marcas de tudo que passei nas mãos desse homem. Até que aos poucos fui recuperando a confiança, a vontade de ser feliz e até de refazer a minha vida. Na verdade, só o fato do Paulão ter sumido da minha vida já seria motivo para comemorar. Até que tempos depois, a Marlene, minha filha, começou a namorar um rapaz que ela tinha conhecido no trabalho e se apaixonou por ele. E olha, quando eu o conheci, eu achei que Deus tinha mandado uma bênção para mim, porque era um rapaz tão bonzinho, tão educado, e que dava, assim, a demonstração de que gostava dela de verdade. Os dois começaram a namorar, e ele começou a frequentar a nossa casa. Aprovei o namoro dos dois no primeiro dia. Não que precisasse da minha aprovação, claro que não, mas como minha filha, ela também tinha sofrido os reflexos de tudo o que eu tinha passado nas mãos do Paulão. Começaram a namorar. Aí ele começou a frequentar a nossa casa, ela também começou a frequentar a casa dele, até que um dia conheci o pai desse rapaz. Seu nome, Gilmar. E olha que homem educado, simpático. Dava para ver a quem o namorado da minha filha tinha puxado. E além de tudo, ainda era um belo homem, charmoso e o melhor de tudo, separado. Já fazia algum tempo que estava sozinho, que não se envolvia com mulher. A gente se conheceu durante a festa de aniversário da minha filha. E sabe, foi um divisor de águas na minha vida. Lembro que ela chamou a família toda do namorado e o Gilmar acabou indo também. Não vou negar, me encantei por ele desde o primeiro instante. E deu para sentir que ele também gostou de mim. Tanto que a gente conversou um monte. E depois desse dia, fomos nos tornando mais próximos a cada dia que passava. Na minha cabeça, desde que eu tinha conhecido, passavam ideias. Mas, naturalmente, como mulher, eu precisaria da iniciativa dele. Até que um dia, ele me convidou para almoçar. Só nós dois. E eu, naturalmente, aceitei. Olha, a gente foi para um lugar tão bacana, um restaurante colonial, na região de Campo Magro, que eu simplesmente adorei. Depois daquele almoço, a gente foi passear ali pela região. Ele me levou para conhecer tantos lugares assim bonitos, aquela natureza maravilhosa que eu não conhecia. E foi durante esse passeio que, de repente, ele pegou assim na minha mão. Olha, eu tremi dos pés à cabeça quando senti aquela mão firme segurando a minha. Segurou a minha mão, a gente continuou caminhando. Eu devo ter ficado corada, porque senti meu rosto pegando fogo. Até que ele parou assim de caminhar. Eu naturalmente parei também, porque ele estava me segurando. Olhou assim no... Olha, eu não esqueço até hoje desse dia. Ele olhou assim nos meus olhos e falou aquela frase. Olha, faz tempo que eu quero te falar isso. Eu adorei te conhecer. Você é a mulher mais especial e mais linda que já cruzou o meu caminho, no mínimo nos últimos 10 anos. E para ajudar, depois de falar aquela frase linda, ele ainda sorriu e fez aquela pergunta que me deixou ainda mais vermelha. Meu sangue pegava, sabe, subiu todo pro rosto. Foi a impressão que eu tive.
Posso te pedir um beijo? Meu Deus, eu não estava acostumada com tanta delicadeza. Aquele simples gesto de pegar na minha mão, por exemplo, de sorrir para mim, de falar daquele modo mansinho, de fazer aqueles elogios e ainda pedir licença para me dar um beijo. Olha, eu não estava acostumada. E aquilo abalou completamente a minha estrutura. E quando ele encostou sua boca na minha, eu fui ao céu e voltei assim, numa fração de segundo. Ali com aquele beijo, começamos a nossa história. Porque depois daquilo, nunca mais a gente se desgrudou. Sabe, tem hora que eu fico me perguntando, quando na minha vida que eu ia imaginar que seria feliz ainda? Meu Deus, eu nunca tinha sido feliz com homem nenhum, juro que não. Só sofri nessa vida. Só me dei mal. Tanto que minha mãe dizia que eu tinha o dedo podre para essa coisa de amor. Na realidade, se eu for parar para pensar, vou repetir o que já disse. Nunca tinha sido feliz de verdade na vida. Até que o Gilmar cruzou o meu caminho. Eu nunca tinha provado as sensações que ele me fez conhecer. Seu beijo, por exemplo, era capaz de me transformar, desde o primeiro. Hoje estamos vivendo juntos como marido e mulher. E repito, tem horas que eu penso e não acredito que acabei me tornando esposa do pai do namorado da minha filha, como se tudo tivesse ficado em família. Depois de tantos anos de sofrimento, escutar minha mãe falando aquelas coisas, eis que o destino colocou o Gilmar no meu caminho, fazendo mudar tudo. Por conta de tudo que eu tinha sofrido, eu já estava tão descrente da vida, do amor, dos homens. Achava que todos eram, se não iguais, muito parecidos. Achava que homem nenhum prestava. E, no entanto, me dei conta de que estava errada. Completa e absolutamente errada. E aí, às vezes, eu lembro da minha tia, que Deus a tenha, que dizia que não era que eu tinha o dedo podre, ela discordava da minha mãe. Dizia que eu é que não escolhia direito, me metia com qualquer um. E nessa altura da minha vida, eu tenho de dar razão para ela. Por isso que hoje não acho que todos sejam iguais, nem parecidos. Alguns são, mas não todos. Pelo menos o meu Gilmar não é. Ele tem me provado a cada dia o quanto um homem pode ser maravilhoso, amável, carinhoso, especial. Tanto que hoje, depois de tanto tempo, posso dizer que sou feliz, de boca cheia. E devo essa felicidade a esse homem maravilhoso que cruzou o meu caminho e me fez finalmente reaprender a amar, a confiar nos homens. Ele que, acima de tudo, me ensinou aquilo que eu precisava saber e não sabia. Que nem todas as pessoas são iguais. Nem todos os homens são iguais e nem sequer parecidos. Alguns sim, mas não todos. E mais importante do que tudo isso, me ensinou também que nunca, apesar de todo o sofrimento que uma pessoa tenha passado, nunca é tarde para recomeçar.